Bom dia pessoal, Juliana falando, e no vídeo de hoje nós vamos falar como produzir mais no trabalho em menos tempo, tá? Então o que isso significa? Basicamente é você fazer o seu trabalho de uma forma que você não se sobrecarregue e que você administre o seu tempo para que você não fique naquela loucura que eu vejo as pessoas, nossa, meu Deus, mas eu tô atrasada, mas não dá tempo de fazer isso, não dá tempo de fazer aquilo. Isso é falta de gestão, tá? Gestão de si mesmo, gestão do tempo, falta de entender o que precisa, o que realmente faz parte da sua atividade, tá? Seja você funcionário em alguma empresa ou dona do seu próprio negócio, isso vale para os dois casos. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a nossa função, o que eu preciso entregar, tá? Então suponhamos que eu sou analista de planejamento, eu tenho que entregar relatórios. Ok, então eu vou focar em entregar os relatórios que eu preciso entregar. Após isso que eu vou fazer as inovações necessárias, ou seja, eu não vou colocar nada no meio do meu dia, da minha rotina, que não seja os relatórios. Por quê? Porque a minha atividade principal, se eu me desfocar dessa atividade, é óbvio que eu não vou conseguir produzir nada, tá bom? Então eu preciso entender qual é a minha atividade principal. A minha atividade principal é entrar em contato com clientes para informar de alguma novidade no mercado, tá? Da nossa loja, do nosso meio. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aquilo na sua agenda, vocês vão listar os clientes que vocês têm que ligar e a partir de então vocês vão fazer só isso. Quando vocês terminarem isso, que vocês vão iniciar outra atividade. Então, por que a maioria das pessoas elas ficam todas cheias de coisas para fazer? Primeiro ponto, não existe essa de ser multitarefa, tá? Quanto mais multitarefa você mais você vai ser uma pessoa ansiosa, tá? Mais você vai produzir menos, mais você vai ficar agitada. Então não, uma coisa de cada vez. É isso que separa as pessoas produtivas das pessoas que se enrolam toda e não conseguem fazer nada e no final do dia tá com uma sensação de desgaste mental e físico extremamente alto. Então uma tarefa de cada vez. Um outro ponto que você precisa entender. Obviamente que na nossa função a gente nunca vai fazer só aquilo que a gente foi contratado para fazer, ou até mesmo na nossa empresa a gente nunca vai fazer uma atividade só, a gente tem que fazer diversas coisas. No sentido de diversas coisas, não no mesmo momento, mas ter várias responsabilidades. Então, dentro disso, o que a gente precisa entender? Que eu preciso separar. Então, eu preciso separar horários. Então, na parte da manhã eu vou fazer essas atividades. Na parte da tarde eu vou fazer essas atividades. Na parte do final da tarde eu vou fazer essas atividades. Então, quanto mais a gente separa o nosso dia, a nossa agenda, mais organizada a gente é. E dessa forma, mais produtiva a gente se torna. Tá? E a gente ainda sobra tempo para a gente inovar, porque de nada adianta, se fosse pra gente fazer só aquilo que a gente realmente foi contratado para fazer, é mais fácil contratar um robô, tá? Programa o robô e ele faz tudo. Se as pessoas ainda são contratadas é porque ela raciocina, então a gente precisa inovar. Só que as pessoas não inovam, elas não têm novas ideias para executar no trabalho porque elas não têm tempo. Elas estão totalmente no automático. E por quê? Às vezes sai diversas vezes no meio do trabalho para tomar café, ficar batendo papo, inicia uma atividade e não termina, ok? Então isso acaba diminuindo o que você entrega, tá? Então você só vai conseguir ser produtivo e ainda assim ter tempo para inovar, que é ser o diferencial realmente dentro de uma empresa, são pessoas inovadoras, se você se organizar, se você tiver uma agenda, se você separar as atividades que você tem que fazer, se você fizer uma atividade por vez, tá? Então organização é essencial, tá certo? Então uma das coisas que a gente precisa fazer para que a gente entregue as atividades e tenha tempo para inovar é ter uma agenda, separar as atividades, fazer uma coisa de cada vez, aprender a falar não. Às vezes a gente tem coisa para fazer, aí o colega pede uma ajuda, a gente para aquilo que a gente está fazendo para fazer o do colega. Não, colega, eu te ajudo, deixa só eu terminar essa atividade aqui, eu já vou, tá bom? É assim que tem que ser. Então, postura, pessoal, é essencial. Entendimento é essencial. Entendimento do quê? Entendimento da sua responsabilidade, entendimento de si mesmo, entendimento do seu ritmo, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero que tenha ajudado. Um grande abraço. Até a próxima.